Ao examinar as faculdades primordiais da alma humana, deixaram os frenólogos de mencionar uma tendência que, embora claramente existente como um sentimento radical, primitivo, irredutível, tem sido igualmente desdenhada por todos os moralistas que os precederam. Então, é assim que tem início o conto O Demônio da Perversidade, que é o segundo conto do desafio literário 12 meses de Poe. O desafio onde a gente lê um conto por mês para poder incentivar a leitura de obras do escritor Edgar Allan Poe. O conto do mês anterior foi Max and Gersten. Se você não assistiu ao vídeo, eu vou deixar aqui o link para a resenha. E antes de eu começar a falar sobre essa segunda história, eu tenho uma notícia para vocês, que é de que eu adquiri finalmente o meu primeiro livro do Edgar Allan Poe. Eu já admirava os contos dele antes de começar o desafio, mas eu tinha lido apenas alguns espalhados por aí, em antologias, em seleções feitas por outros escritores, e eu não tinha um conhecimento muito profundo. Na verdade, ainda não tenho. E no mês passado, quando o desafio começou, eu fiz download dos contos em PDF. Mas agora, no dia do meu aniversário, meu namorado me deu esse livro de presente, Histórias Extraordinárias, da Companhia das Letras, contos selecionados e traduzidos por José Paulo Paes. Tá aqui o meu marcador de página. Eu estou chegando aproximadamente na metade do livro e ele já está cheinho de post-its. Eu estou adorando a leitura. Aqui, nesse livro tem vários contos do desafio. Eu já li alguns deles, como Ligeia, Berenice, mas quando chegar a vez de eles serem resenhados, realmente eu vou voltar a ler. Bom, e agora vamos ao conto. O conto O Demônio da Perversidade foi muito diferente de Max and Gersten e muito diferente dos outros contos do Poe que eu já conhecia. E por que assim diferente? Porque no momento que você se depara com aquele texto, quando você começa a ler, você duvida de que seja um conto. Porque o narrador personagem, que não se identifica, ele começa a história fazendo uma relação, um histórico, algo como se fosse um ensaio sobre a moralidade humana, sobre o que é certo, o que é errado, sobre coisas que as pessoas fazem. E, bom, no meio desse relato, você vai vendo aquele texto se desenvolver. É um texto extremamente formal e até um pouco prolixo. Ele se prolonga por muito tempo. E aí você vê que ele começa a discutir um assunto que é a tal perversidade, como diz o título. O título tinha me dado uma impressão sobre o conto, e eu quero esclarecer para vocês que essa impressão se desfaz quando você lê, porque quando ele coloca demônio no título, ele não está falando de uma criatura ruim enfim, ele não fala daquela figura de demônio que a gente conhece, que a gente imagina. Ele fala demônio no sentido figurado, como algo que está na nossa mente e que nos perturba, que nos impulsiona a fazer coisas. É isso que ele chama de demônio. E, bom, no início do conto,
e durante a maior parte dele, quando ele faz esse ensaio sobre a moralidade, ele fala da tendência do ser humano a ser perverso, a fazer coisas que ele não deveria fazer e que são consideradas erradas. E ele vai desenvolvendo esse texto, esse relato, essa argumentação, até que ele chega no momento que ele conta o que realmente aconteceu, que é quando nós identificamos uma narrativa. É um conto curto, pelo menos em PDF, ele tinha 4 páginas só, e a parte narrativa é bem pequena, é só o final dele, e também não existe diálogo. E, bom, no fim do conto, o autor descreve, o narrador, né, descreve como ele, levado por esse impulso, essa tendência da perversidade, acabou matando uma pessoa de uma forma que ninguém poderia suspeitar que fosse ele, que ninguém poderia notar que fosse um assassinato. E ele conseguiu passar muito bem pelas investigações da morte. Ninguém encontrou nenhum vestígio, nenhum indício de nada do que ele tinha feito. Mas vem novamente o impulso da perversidade, esse demônio da mente dele, para induzi-lo a fazer outra coisa que ele não devia, que era confessar o crime. E, bem, a história me surpreendeu bastante, porque apesar de a narrativa ser um pouco monótona no início, se torna até um pouco cansativo, quando você chega a esse momento que o narrador conta o que ele fez e como fez, você começa a se surpreender mais e o povo vai criando aquela agitação, aquela angústia, aquele questionamento que a gente vai criando dentro da gente. Por que está acontecendo isso? Por que eu não posso fazer nada para impedir isso? E é incrível. Bom, esse foi outro conto dele que eu não conhecia, que eu nunca tinha lido, mas que em conversas com outros leitores participantes do desafio, eu fiz uma associação com o conto O Gato Preto, que eu li aqui nesse livro, já tinha lido antes, claro. E existe um trecho no livro, eu vou até ler para vocês. E então apareceu, como se para minha queda final e irrevogável, o espírito de perversidade. Desse espírito não cuida a filosofia. E, contudo, não tenho tanta certeza da existência de minha alma quanto tenho de ser a perversidade um dos impulsos primitivos do coração humano, uma das indizíveis faculdades ou sentimentos primários que lhe dão direção ao caráter do homem. Enfim, quando eu li o conto O Gato Preto aqui nesse livro, eu me lembrei imediatamente do conto O Demônio da Perversidade, e nesse grupo que eu participo, onde a gente faz debate sobre os contos do Poe, eu questionei se era uma referência. Mas a Ana Costa, que lançou o desafio, ela me explicou que O Gato Preto foi publicado antes do Demônio da Perversidade. Então, em O Demônio da Perversidade, quando o narrador faz aquele ensaio anterior, aquela introdução toda, ele está retomando esse assunto que ele já tinha abordado antes e explicando de forma melhor. Enfim, é isso. Esse foi o segundo conto do desafio. Nos próximos meses vai ter mais vídeo. Eu vou compartilhar o vídeo também no blog, se você prefere ler as resenhas. E é isso, eu agradeço por ter assistido e até o próximo vídeo.